Fala galera do Mitocôndria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje, continuando com a aula de botânica, nós vamos tratar das plantas superiores. Antes de eu continuar falando das angiospermas e o ciclo de vida delas, eu vou voltar um pouquinho no que a gente já viu e falar sobre anatomia vegetal, que a gente falou até agora sobre isso, falando das estruturas verdadeiras, mas não chegamos a falar mais especificamente em relação à raiz, caule e folha. Aí eu já vou emendar também nas angiospermas, falar de anatomia vegetal de flor e fruto. Começando pela raiz. A raiz, como a gente sabe, ela tem as duas funções básicas da planta, que é absorção de nutrientes e fixação da planta no solo. Nós podemos separar a raiz em 4 partes distintas, que nós temos a coifa, a região lisa, que é a região que a gente chama também de crescimento, a região que tem um nome que não é muito usado, que é o de região pilífera, mas que vocês podem achar no livro de vocês, mas é preferível falar região de pelos absorventes. E nós temos a 4 aí que vocês estão vendo, que é a região de ramificação, a região de raízes laterais. A coifa ela vai ser uma estrutura que vai estar na ponta da raiz e ela protege as células da ponta da raiz contra ataques de micro-organismos. Essas células que estão nessa ponta, a gente chama de meristema, não precisa preocupar com esse nome, ela vai possuir células que vão ser especializadas em multiplicação, então elas vão aumentar em número, fazendo com que a raiz ela tenha mais células, que ela possa crescer. Essa coifa ela existe para proteger essa região contra o atrito também. Se a gente parar para perceber, a raiz ela vai aumentando à medida que a planta vai crescendo. Imagina essas células meristemáticas que são bem sensíveis, bem frágeis, se elas estivessem raspando na terra o tempo inteiro que a raiz está ali cavucando para chegar na água. Ia ser complicado, né? Elas iam acabar morrendo, o que ia acabar também com a vida da planta, então tem essa região para proteção. A segunda região é a região de alongamento, onde as células que foram criadas lá dentro da coifa vão espichar, elas vão alongar, por isso que chama zona de alongamento. Agora, para mim, é uma das regiões mais importantes da raiz, logo depois da zona meristemática, que é a região de absorção. Não que as outras regiões não absorvam água, mas é nessa região que nós vamos ter os pelos absorventes e que onde efetivamente a planta vai conseguir pegar a água do solo e absorver também nutrientes necessários para ela, que vão estar ali alguns minerais. E por último nós temos a região de ramificação, que vai auxiliar na fixação da planta. É só você pensar numa estaca colocada no chão. Se ela não tem apoio nenhum, é muito mais difícil ela permanecer em pé, principalmente plantas grandes e altas. Então ela precisa dessa zona de ramificação que vai espalhar as raízes para o lado, funcionando como se fosse um tripé. Além disso, todas as raízes secundárias que forem produzidas nessa região de ramificação, elas vão ter região de absorção, região de alongamento e a coifa. Portanto, aumenta a absorção de água e de minerais. Ah, professor, todas as raízes são desse jeito? Eu já vi raiz diferente. Calma, isso é só uma ilustração para mostrar mais ou menos, de forma esquemática, como que as regiões são. Mas nem toda raiz é igual, tá, gente? O que leva a gente agora para essa segunda parte, que são os tipos de raiz. Nós vamos falar de 6 tipos de raízes diferentes, que são as raízes tuberosas, as respiratórias ou pneumáticas, a suporte ou escora, as aéreas, as sugadoras e as aquáticas. As raízes tuberosas são aquelas que vão armazenar amido, vão armazenar substâncias de reserva para esses indivíduos. Nós podemos utilizá-lo como fonte de alimento e o exemplo vai ser beterraba, a cenoura, batata doce, mandioca, o nabo. Então nós temos vários tipos de plantas aí que a gente pode considerar como raízes tuberosas. As respiratórias, que a gente chama também de pneumatóforo, elas vão auxiliar na respiração das raízes. Muitas vezes as plantas vão estar em regiões onde elas não conseguem oxigenação suficiente no solo. É um solo encharcado, como vocês estão vendo aí no mangue. Então as plantas que apareceram com esse tipo de raiz, elas conseguiram sucesso nesses ambientes. Como que ela funciona? Ela geralmente vai vir para a superfície, auxiliando a planta na respiração através da captação do oxigênio da atmosfera. As raízes de suporte ou escora, é muito fácil ver isso. Quem tem algum tio, algum avô, alguém que conhece com a plantação de milho, você vai ver que tem umas raizinhas que saem lá da base do milho, que elas vão ser chamadas de adventícias e elas vão aumentar a possibilidade de firmeza dessa planta no solo. Isso acontece quando nós temos plantas muito compridas em relação ao diâmetro ou espessura delas, a largura, e também podem ser em plantas que vão estar sobre solos instáveis, solos onde ela ficar em pé vai ficar mais difícil. É o mesmo solo do mangue, como está aí nessa figura que vocês estão vendo. Então elas vão
vão criar essas raízes aí para poder auxiliar ela na firmeza. Nós temos as raízes sugadoras, que são de plantas parasitas, plantas que não possuem folhas. Como elas não possuem folhas, não fazem fotossíntese. Aí elas desenvolveram ao longo de várias mutações com o passar do tempo a capacidade de a raiz delas conseguir penetrar na casca da planta e chegar nos vasos condutores de seiva que levam a glicose, o floema, né? Elas vão sugar essa seiva elaborada se mantendo vivas. Elas podem ou não matar a árvore hospedeira, geralmente elas matam, mas pode ser que elas não matem também. Como exemplo, nós temos o cipó-chumbo, alguns tipos de trepadeiras, não são todas que são parasitas, e nós temos a erva de passarinho. O próximo tipo de raiz que nós temos são as raízes aéreas. Quer dizer que ela flutua, professor? Não, jovem padawan, ela não flutua. O que quer dizer com essa raiz aérea é que ela não está fixada no solo. Geralmente ela faz parte das plantas que nós chamamos de epífitas. São plantas que vão praticar o que a gente viu, que é o inquilinismo, né? Elas vão simplesmente ficar em cima de outras plantas. É o caso das orquídeas, que vocês estão vendo que ela tem as raízes que estão apoiadas em cima de uma outra árvore. Geralmente as raízes aéreas elas vão ser clorofiladas também para ajudar na fotossíntese dessas plantas, e elas estão acima para poder facilitar com que essas plantas elas captem mais luz do sol, e elas vão se aproveitar dos nutrientes que vão ser decompostos logo em cima da casca da árvore com a ação de micro-organismos e a água que vem do orvalho e da chuva. E por último nós temos as raízes aquáticas, que são especializadas em absorver os nutrientes e a água diretamente de ambientes que são aquáticos, como é o caso da Vitória Régia e do Aguapé. Então, galera, ficamos por aqui. Se achou legal, dá um like. Se gostou, compartilha com a galera, passa essa informação para frente, divulga nos seus grupos de sala, grupo de WhatsApp, de Facebook, para que mais pessoas tenham acesso a essa aula. Não esquece de inscrever no canal para receber todas as atualizações o mais rápido possível. Marca lá aquele sininho para você receber no seu celular ou no seu tablet o aviso de que chegou vídeo novo. Um abraço e até mais!